Sejamos todos bem-vindos a mais uma oportunidade que a Casa de Zico Horta, através da Evangelho-Terapia, nos oportuniza para que nos aproximemos do nosso Mestre, para que nos aproximemos dos seus ensinamentos e que busquemos juntos uma forma de praticá-los, de trazer os ensinamentos do Mestre Jesus para as nossas vidas e vivenciá-los. Fazemos isso com uma leitura breve de uma parte do Evangelho e depois também um breve comentário. No nosso entendimento, a Evangelho-Terapia, o Evangelho segundo o Espiritismo, é uma bússola, é uma luz na nossa caminhada, é um bálsamo para as nossas dificuldades. Então, que os nossos corações nesse momento possam estar juntos e que busquemos cada um de nós no silêncio das suas reflexões e dos nossos corações o encontro com o divino que habita em nós. Peçamos então ao nosso Mestre, peçamos ao nosso Pai, que neste instante os nossos corações sejam envolvidos pelo amor e pela luz e que o Evangelho do nosso Mestre, mais uma vez, seja para nós um ponto de reflexão e de melhora na nossa caminhada espiritual. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Bem-aventurados os aflitos. E o item é o item 31, é o último item deste capítulo. E esse item, ele foi respondido, porque é uma pergunta que o codificador faz aos amigos espirituais, à equipe espiritual, e quem responde é São Luís. Então pergunta Kardec. Antes, vamos pensar no título deste capítulo, Bem-aventurados os aflitos. E o subtítulo deste item é Proveito dos sofrimentos para outrem. E a pergunta é: os que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham apenas para si mesmos? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos para outros? Vamos entender a pergunta. Os que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus, e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham apenas para si mesmos? Então, o que Kardec pergunta? Se nesse momento eu estou vivendo uma grande dificuldade, seja eu posso pensar numa doença que invade o meu corpo físico ou o meu corpo emocional, posso pensar num sofrimento porque alguém que eu amo muito retornou à pátria espiritual. Então Kardec pergunta, se esse sofrimento que eu vivo hoje, eu aceito com resignação. O que é ser uma pessoa resignada, né? Nós entendemos que resignado é aquele que compreende que aquele sofrimento que ele vive faz parte de um combinado dele com a equipe reencarnatória, né? Resignar é lembrar que aquilo que eu estou vivendo passou por uma combinação minha, para a minha evolução. Então Kardec pergunta, se eu aceito o que eu estou passando, se eu aceito o meu sofrimento com resignação e por submissão, ou seja, reconhecendo que Deus, o Criador, é quem tem gerência sobre tudo, por isso eu preciso me submeter sim às determinações desse Pai, e também compreendendo que a minha felicidade é amanhã, no mundo futuro. Como um estudante que passa muita dificuldade na escola, mas ele entende que ele está se empenhando, se esforçando e aprendendo para um futuro próximo. Aí Kardec pergunta, eles não trabalham apenas para si mesmos? Eles poderão tornar seus sofrimentos
proveitosos para outras pessoas, ou seja, se eu passo uma dificuldade, eu compreendo essa dificuldade, esse benefício é só para mim, eu não consigo ajudar os outros? E olha que São Luís responde: esses sofrimentos podem ser de proveito para outros, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. E moralmente, pelo exemplo que elas oferecem da sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os infelizes à resignação e salvá-los do desespero e de suas funestas consequências. Então, São Luís vem aclarar para nós que quando nós vivemos uma dificuldade, quando nós passamos por um sofrimento e temos diante desse sofrimento uma postura de resignação, de entendimento que Deus, que é o Criador, que é o nosso Pai, que é só amor e bondade, Ele está nos dando a oportunidade de, através daquela dor e daquele sofrimento, nós atingirmos o que desejamos, que é a nossa evolução espiritual. Aí São Luís lembra, quando você vive dessa forma, você ajuda sim. Você pode ajudar materialmente, você pode ajudar moralmente. Como que eu ajudo materialmente? Quando aquilo que eu tenho, eu ainda posso dividir com aquele que tem menos do que eu. E como que eu vou ajudar moralmente? A forma como eu vivo a minha dor, a forma como eu vivo o meu sofrimento, a forma como eu compreendo que muitas vezes a vida vai me surpreender com coisas muito difíceis, que podem ser doenças do corpo físico, do corpo emocional, pode ser o retorno à pátria espiritual de entes queridos e muito próximos. Então, quando eu, diante de um sofrimento dessa magnitude, eu consigo ter serenidade, eu consigo compreender que aquilo que está me acontecendo, que eu estou vivendo, que pessoas que eu amo estão vivendo, não são punições nem castigos, são experiências difíceis, é verdade. Mas se eu tenho a consciência de que o futuro é o que importa, não desmerecendo o presente, né? O que eu vivo hoje, o que eu passo hoje, as minhas dificuldades de hoje me garantirão um futuro mais sereno ou não. Quando eu compreendo isso, o que acontece com as pessoas que estão ao meu redor, né? Com as pessoas que estão próximas de mim? Elas verão que eu sofro, que eu tenho medo, que eu tenho temor, que eu tenho apavoramento, que eu tenho às vezes até uma certa desesperança, mas que esses sentimentos eles não permanecem, eles vêm e não permanecem, eles ficam, eles passam por mim, mas não ficam em mim. Eu vou então compreender que todas essas dificuldades, elas passarão, e o que vai fazer diferença é a forma que eu vivo a dificuldade e não a intensidade dela. Por isso que também aprendemos com o nosso Mestre Jesus a nunca julgar, porque aquilo que eu consigo vivenciar às vezes com uma aparente leveza, o outro não consegue, e vice-versa. Então aquilo que eu vivo só cabe para mim e para minha história, a forma como eu reajo, né, àquele sofrimento. Então, quando nós estamos hoje lendo e refletindo sobre o último item do capítulo, bem-aventurados os aflitos, né? Bem-aventurança é uma expressão que diz felizes, né? Como assim? Felizes os aflitos, porque na aflição eu vou ter como avaliar, eu vou ter como perceber o meu equilíbrio, eu vou conseguir perceber aonde eu preciso melhorar. É quando a aflição me invade
que eu vejo o quão desequilibrada eu estou ou o quão equilibrada eu estou. É quando a aflição invade a minha vida, é que eu tenho a oportunidade de avaliar a potência da minha fé. Então, a aflição ser uma bem-aventurança tem que ter um significado importante nas nossas vidas. E a aflição nos visita sempre. E o que eu preciso fazer quando a aflição me visita? É a oportunidade que eu tenho de avaliar como eu estou. Então, meus queridos, com certeza cada um de nós tem nesse momento uma aflição invadindo seu coração. Então vamos nos lembrar que a aflição faz parte das bem-aventuranças. E ela terá que ser uma bem-aventurança se eu compreender que a aflição me mostra exatamente em que degrau, às vezes, em que degrau evolutivo, dessa escala evolutiva eu estou. A aflição vem e me mostra se eu ando irritadiça, se eu ando sem esperança, o quão eu ainda preciso melhorar. Então façamos isso, olhemos para as nossas aflições e vamos entendê-las como um caminho para que nós possamos nos tornar melhores. Que o Mestre Jesus continue sendo a luz dos nossos caminhos. Graças a Deus.